tá? Só assim também já tá bem bonitinha. Se vocês observarem, o meu casco já vai estar todo amassadinho, porque eu tava fazendo alguns testes aqui com esse detalhe, daí eu tanto fazer e desmanchar ele meio que ficou amassadinho, tá? Eu vou estar utilizando agora o fio castanha, 76,25 a cor dele. Eu já cortei aqui um bom tamanho de uns 3,5 metros mais ou menos. E já coloquei na minha agulha de arremate. Antes, porém, nós vamos fazer uma demarcaçãozinha aqui em cima, que eu quero fazer tipo um hexágono para eu dar sequência nos quadradinhos aqui nas laterais. Então, ao contar aqui do meu círculo mágico, entre a carreira 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. Então, nós vamos trabalhar aqui nessa carreirinha. Entre as carreiras 3 e 4, com 4 pontos de separação. Então, você vai contando de 4 em 4. 1, 2, 3, 4, coloca um marcador. 1, 2, 3, 4, coloca outro marcador. 1, 2, 3, 4, outro marcador. 1, 2, 3, 4. Vamos ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos ter que pôr mais uma aqui. 1, 2, 3, 4. Ó, ele vai ficar mais ou menos desse jeito, assim. Vamos dar uma... Aqui. Agora, o que vai acontecer? Nós vamos entrar com o nosso fio aqui por baixo, bem aqui no meinho. E vamos sair em algum desses pontinhos, em algum alfinete desses. No alfinete que eu sair, eu já posso retirar. Eu vou puxar, cuidado para não embolar o fio aqui junto com esse outro que nós estamos trabalhando. Daí puxa ele e deixa uma beiradinha sobrando, que é para fazer o arremate depois, tá? Vai puxando devagar, para não ter perigo dele embolar. Ó, já puxei todo ele, deixei aqui uma sobra, para depois nós estarmos fazendo o arremate. Agora nós vamos pegar aqui a nossa agulha, que eu, sem querer, acabei embolando tudo. Daí nós vamos no ponto seguinte. Tira o marcador e já entra por baixo no outro ponto. Ó, já vai sair lá no outro alfinetinho. Daí já pode retirar e puxa de novo. Muita calma nessa hora aqui para não ter perigo de embolar o fio. Mas você vai ver que bonitinho que vai ficar esse detalhezinho aqui do casco da tartaruga. Vai ficar bem legal. Confesso para vocês que eu nunca tinha feito. Sempre tive vontade, mas nunca tinha elaborado ele. Daí agora eu tava praticando aqui uns métodos e esse aqui foi o que eu achei mais certo de fazer. Que vai ficar mais legal. Mas de repente, se você tiver um outro método, tá? Vai deixando os alfinetes ali do lado que a gente não vai mais usar. Agora nós vamos trabalhar com ponto atrás. Sempre cuidando para não ficar repuxado esse fio que a gente tá trabalhando, tá? Ó, então vou voltar nesse meu ponto aqui e vou sair no alfinete da frente, daquele último que tá saindo aqui. E puxa. Tire tudo que tiver aí por perto para não ter perigo de enroscar na... Ó. Esse aqui é o famoso ponto atrás. A gente sempre vai entrar um ponto atrás do que a gente tá trabalhando. Se quiser pegar um tamanho de fio menor, só que daí vai precisar fazer emendas. Assim é bom que já não... Ó, meu fio deu um nozinho aqui. Deixa eu desembolar. Ó, eu sempre entro daí no ponto atrás e saio no alfinete lá da frente do ponto que a gente tá trabalhando. Cuidado para não embolar o fio, que o meu fio embolou. Tive que cortar, deu um trabalho bem no fim. Ó, embolou de novo. Bem no fim, acho que vai fazer falta esse fio lá na frente. Mas não tem problema não, a gente faz um... E sempre, ó, não deixe repuxar a tua peça, tá? Sempre vai cuidando aqui por baixo,
entro nesse último ponto aqui, ó, volto um ponto atrás desse meu que eu tô trabalhando e saio um lá na frente. E puxo o fio. Vamos fazer isso aqui por toda a nossa volta. Nós vamos ficar aqui com seis lados. Esse aqui eu já tiro, volto esse aqui de trás e saio lá no meu primeiro ponto que eu comecei a trabalhar. E puxo. Ajeito aqui por baixo, para ele não ficar repuxado. Agora, eu volto aqui para fechar a sequência de pontos. Então, eu vou ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lados. Ó, eu vou fazer essa partezinha aqui. Automaticamente, eu já vou sair aqui embaixo, ó. Tá vendo lá onde tá a minha agulha? Ou eu posso sair aqui também. Aqui é muito intuitivo. Vai ficar de você onde você vai querer trabalhar. Então, deixa eu sair aqui embaixo, ó. Eu vou entrar com o meu fio aqui, já vou sair lá na carreira de baixo. Aqui também você pode deixar 2, 3, 4, 5 carreiras, depende do tamanho e quantos quadradinhos você vai querer fazer aqui em cima. Eu nem vi quantos que eu deixei aqui no meu. Ó, aqui nós trabalhamos entre a terceira e a quarta, né? Daí a quinta, sexta, sétima, oitava, nona. Entre a nona carreira, tá? Então, são 1, 2, 3, 4, 5 carreirinhas. Eu vou fazer o mesmo processo. Dá toda a volta. É bem intuitivo mesmo, ó. Aqui não precisa nem alfinete. Eu vejo que se eu vou sempre sair na mesma carreira, então aqui eu vou acompanhar sempre a mesma carreira que eu saí e vou entrando sempre na direção desse daqui de cima, ó. Então eu vejo se eu tô aqui na mesma carreirinha. Se quiser pôr alfinete, coloca. E eu já venho aqui, ó, na mesma direção e espeto o meu ponto. Eu faço a mesma coisa. Já saio lá do outro lado, na mesma direção. Vejo se tá na mesma reta aqui. E puxo. É bem intuitivo, tá? Você não precisa, se quiser colocar marcador, pode colocar marcador, não tem problema. Só que não tem necessidade. Ó, volta aqui no ponto atrás. E vai sair no outro. Esse aqui nós já vamos fazer ele, ó. Vamos descer aqui nessa direção. Na carreira de baixo, na carreira 9. E entro com a minha agulha aqui embaixo. Então, nós vamos fazer isso por toda essa volta aqui. Ó, vai ajeitando para que o trabalho não fique repuxado, tá? Volta um ponto atrás. Passa por baixo daquele que a gente tá trabalhando, que é esse daqui. E sai um ponto à frente, na mesma direção desse aqui de cima, ó. Nós vamos sair bem embaixo, seguindo essa direção aqui, ó. Sempre trabalhando na mesma carreira e na mesma direção do ponto de cima. Quando eu falo na mesma direção, é esse aqui, ó. Seguir sempre a mesma direção desse pontinho aqui de cima, tá? E sempre trabalhar na mesma carreirinha do pontinho do lado, ó. Pode ver? Ele vai ficando sempre na mesma carreirinha. Ó, sempre na mesma carreirinha. E vamos seguir fazendo, ó. Volta aqui um ponto atrás e saio um ponto lá na frente. Alguns pontos lá na frente, né? Volta aqui atrás e vou sair lá naquele primeiro pontinho que nós fizemos. Esse aqui eu dei uma puxadinha. Ajeita ele. Agora, nós vamos fechar a carreirinha. Eu volto aqui
e já saio com o meu fio lá pra cima. Ó, tá vendo? Eu saí com o fio lá pra cima. Aqui tanto faz um lado, se você quiser ir pra esquerda, quiser ir pra direita. Volto aqui embaixo, saio com o meu fio no ponto lá do lado, ó. É só ir seguindo aqui a direção do meu... Aqui no vídeo, a direção que tá a agulha, que você consegue fazer direitinho. Porque às vezes no falar aqui vocês não vão compreender, mas olhando pra imagem dá super certo. Opa! Gente, tome bastante cuidado, vou repetir, vou ser repetitiva para não embolar o fio. Ó, daqui de cima eu venho aqui para baixo e já saio no ponto seguinte lá em cima, ó. Porque agora aqui nós vamos formar quadradinhos. Vão ser 6 quadradinhos por carreiras. Tirei esse alfinete que tá me atrapalhando, não sei porque que ele está aqui. Ó, de cima eu vim aqui para baixo, nós vamos trabalhar sempre nas emendas. De um bloquinho pro outro. E vou sair lá em cima de novo, ó. Cuidado para não perder essa ponta aqui, ó. Depois tem que dar uma ajeitadinha nela para não ficar frouxa. Vem aqui na carreirinha de baixo e volto lá em cima novamente. Tá vendo que tá formando quadradinhos, ó? Olha que bonito esse detalhe que dá pra peça. É trabalhosinho, requer bastante atenção, mas é bem tranquilo de fazer. Vem aqui embaixo e já sai lá em cima. Agora nós vamos repetir até finalizar. Se você quiser fazer mais duas, não sei, dependendo do... Ó, eu encerro com ela aqui pra baixo. Só que daí daqui pra baixo, eu já vejo aqui em cima eu deixei 1, 2, 3, 4, trabalhei na quinta carreira. 1, 2, 3, 4, trabalhei na quinta. Então, vou fazer a mesma coisa aqui pra baixo. Acho que deu pra entender bem, né? Olha que bonitinho. Na hora que nós colocarmos o enchimento, desses fios aqui, eles vão se assentar, tá? O segredo é não repuxar. Então, aqui tá saindo o meu fio. Eu vou fazer a mesma coisa. Vou aqui pra lateralzinha. E vou sair no ponto seguinte lá da frente, na mesma direção. Ó. Vou sair aqui pra frente, na direção dele. E já faço lá o meu primeiro bloquinho. Aliás, o primeiro... Ó, já fiz a primeira parte. Agora eu vou voltar aqui. Se você observar, parece que tem um lado que fica maior que o outro, não tem problema, tá? O legal é isso, ele fica bem desencontrado nos tamanhos. Eu, pelo menos, não consegui deixar tudo do mesmo tamanhinho. Eu acho que não tem como ficar. Daí, esse que vai dar o detalhe, ó. Volto um pontinho atrás e saio um ponto lá na frente. Então, é isso. Eu vou repetir aqui por essa, terminar essa carreira. E vou fazer, acho que mais essa aqui que eu tô fazendo e mais uma, tá? Eu volto aqui pra mostrar pra vocês como é que vai ficar o casco da minha tartaruga. Espero que vocês tenham entendido. Pessoal, olha que casco mais lindo da vida. Gente, ficou muito bonitinho. Eu já aproveitei, já coloquei um pouco de enchimento e já arrematei. O que eu fiz para arrematar? Eu peguei a sobra aqui desse fio, joguei lá pra dentro. E peguei aquele comecinho também que tava sobrando e joguei lá pra dentro, dei um nozinho aqui e escondi. Só cuidado para não deixar ele repuxado, tá? E na hora que for pôr o enchimento, ó, já coloquei aqui algum enchimento. Nessas partes aqui onde nós vamos trabalhar, não se atente em colocar muito enchimento por aqui, que como nós vamos trabalhar ainda, pode ser que enrosque na agulha. Então, isso aqui depois a gente coloca, conforme a gente for subindo as patinhas, o rabinho, a gente vai colocando enchimento, tá? Então, se atente a colocar bastante enchimento aqui, ó, nessa parte de cima do casco.
Vai colocando de pouquinho em pouquinho, que é para não repuxar os pontinhos ali da costura que nós fizemos no casco, tá? Então, vai colocando um pouquinho, vai girando, sempre colocando do meio para as lateraisinhas. Coloque o suficiente para que ele fique bem fofinho ao toque e que não abra os pontos do teu trabalho, tá bom? Eu acho que aqui o meu já tá, olha que bonitinho. Gente, ficou muito bonitinha essa combinação. Então, agora nós vamos terminar aqui a parte de baixo do nosso casco. Olha que da hora, ficou muito lindo. Nossa, amei o resultado. Ficou bem bonitinho mesmo. Aqui no final, se você observar, ele começa pequeno, vai aumentando, né? Então, aqui, se você tiver uma agulha maior para fazer essa parte aqui de baixo, eu, no caso, usei essa aqui, é a agulha de costurar a cabeça de boneca, né? Que daí você vai ter que entrar aqui, vai ter que sair aqui na outra ponta. Então, se tiver agulha maior, tudo bem, senão não tem problema. Vai caminhando com a agulha pequena por entre os pontos, tá? Acho que aqui tá bom. Ficou bem maciozinho, não abriu ponto. Também não colocar muito enchimento, porque senão vai ficar muito feio. Então, vamos dar sequência aqui na nossa peça. Vamos continuar fechando. Então, nós vamos fazer agora a carreirinha de... Eu fiz até 2 pontos baixos em um aumento, 1 ponto baixo em um aumento. E uma carreira de diminuição, eu volto aqui para fechar com vocês. Vamos dar sequência aqui. 1 ponto baixo e um aumento não, uma diminuição, né, pessoal? Vamos usar aqui o marcador para a gente não se perder. Então, no final dessa carreira aqui, eu vou ficar com 12 pontos baixos. 1 ponto baixo e uma diminuição. Fazer essa repetição por toda a carreirinha. Chegando no final dessa carreira, ficarei com 12 pontos baixos. 1 ponto baixo e uma diminuição. Fazer bem apertadinho, que é para não ficar mostrando as fibras lá dentro do nosso trabalho. Segue fazendo daí que eu vou terminar minha carreirinha aqui e já volto com vocês. Terminei aqui já cortei o fio. Posso tirar meu marcador. Se você quiser, pode colocar um pouquinho mais de enchimento aqui perto de onde nós vamos fechar o círculo mágico. Eu vou fechar o meu círculo mágico com 12 pontos baixos, mas se você quiser fazer mais uma carreirinha só de diminuição, daí fecha o teu anel mágico com 6 pontos, tá? Eu gosto de fechar ele assim maiorzinho, mas se quiser deixar ele menor, não tem problema. Ó, colocar mais enchimento aqui nessa parte, daí já vamos fechar o círculo mágico. Ó, só essa regiãozinha aqui que tá meio, tem tipo um buraquinho. Eu vou terminar de preencher aqui. Vamos passar aqui o fio. Antes de fechar o anel mágico, a gente vai precisar mais um pouquinho de enchimento, tá? Vou dar uma emboladinha aqui. Eita, quase que eu cortei o dedo, gente. Isso que a minha tesoura tá meio cega. Eu preciso urgente de uma tesourinha nova. Isso que essa minha tesoura eu deixo só pra fio, mas mesmo assim, né? Usar muito. Ó, pra fechar o círculo mágico invertido, a gente vai pegar somente a alcinha de fora e vai com a agulha, ó, de baixo pra cima. Somente a alcinha de fora. Se você tiver habilidade, quiser pegar mais de um fio, pode pegar. Não tem problema, não. Então, vamos fazer aqui, pegar 12 alcinhas, que são dos 12 pontos baixos que a gente vai fechar o círculo mágico invertido. Aqui eu passo de novo.
Daí agora é só fechar, vai puxando devagar para não ter perigo de... Já aconteceu de eu estar puxando aqui o fio e ele estourar na minha mão, socorro. Fecha ele o máximo que você conseguir. Acho que se eu tivesse diminuído ele um pouquinho mais, ele fechava aqui bem direitinho, ó. Mas fechou, praticamente zerou aqui eu tenho medo de puxar muito e arrebentar o fio. Daqui a gente vai dar uma laçadinha. Cuidado para não pegar o enchimento, tá, pessoal? Dá mais uma caminhada. Aqui deste lado dá mais outra laçadinha. Daí dá uma caminhadinha lá pra dentro, de um lado pro outro, só pra esse fio ficar preso na fibra. E daqui já pode cortar. Ó, então, essa parte aqui da barriguinha da tartaruguinha tá pronta. Então, vamos começar a fazer as partezinhas aqui do ladinho, as patinhas, o rabinho e o pescoço. Olha que lindo, pessoal. Ficou ou não ficou um mimo? Muito bonitinha, né? Agora que o nosso casco tá pronto, nós vamos começar fazendo o rabinho. Ó, esse aqui é o espaço da cabecinha. Na mesma direção, ó, você vira assim com a barriga pra cima, na mesma direção vai ter 3 espaços. Lembra que nós deixamos aqui atrás 3 espaços com 4 pontos? Então, nesse espacinho aqui do meio, ó, esse aqui que tá bem na direção da cabeça, nós vamos subir o rabinho. A gente vira aqui, nós vamos começar bem por essa lateralzinha. Na verdade, não tem problema, por qual lateral você quiser. Eu gosto sempre de começar por essa daqui, ó, por esse cantinho. Então, com o meu fio amêndoa, eu vou dar uma laçadinha aqui na agulha, só para iniciar o trabalho. E vou fazer, nós vamos trabalhar aqui na parte da barriga 4 pontos e aqui na parte do casco 4 pontos. No total, vai ficar com 8 pontos baixos. Lembrando que essa correntinha que eu coloco aqui, ela não me serve como um ponto baixo, tá? Vou fazer o ponto baixo no final dela. Então, eu sigo fazendo aqui, ó. Já vou aproveitar e arrematar essa sobra de fio. Então, aqui nessa parte, agora no começo, ela vai ficar com 3 pontos baixos. Quarto ponto, vou colocar por último, dessa carreira. Então, fiz os pontos aqui da barriga. Agora, eu viro aqui e vou trabalhar 4 pontos aqui na parte do casco, que são aquelas alcinhas que nós reservamos anteriormente. Quando nós fizemos as carreirinhas de leque, lembra que nós trabalhamos só por uma alcinha do ponto? Então, agora nós vamos trabalhar pela outra. Ó, então, aqui eu fiz 4 pontos. Agora, eu volto aqui nesse meu primeiro pontinho que eu iniciei com a correntinha e coloco mais um ponto. Aquela correntinha, a gente não usa ela, tá? Ó, então, aqui eu fiquei com 4 pontos baixos. Então, eu pulo aquela correntinha e já vou no próximo. Eu vou fazer aqui, essa sobrinha aqui de fio você já pode cortar. Então, nós vamos subir aqui 5 carreiras de 4 pontos baixos. Então, aqui eu já fiz uma. Vou subir mais 4 carreiras, vou ficar num total de 5. Eu vou colocar um marcadorzinho, pra eu não me perder nas carreirinhas. Deixa eu achar um marcador, um fiozinho aqui de outra cor. Coloco o marcador e vou subir 4 carreirinhas. Eu preciso aqui num total de 5 carreiras, tá? Então, eu já tenho uma, eu vou subir mais 4 de 8 pontos baixos. 1, 2. Agora, é ir só contornando. Contornando por toda a volta. Os 4 pontos baixos que a gente fez na barriga e os 4 do casco. Então, vou subir aqui minhas carreirinhas e já volto com vocês. Na próxima carreirinha, nós vamos fazer 6 pontos baixos, que aqui nós ficamos um total de 8, né? Que nós subimos as 5 carreiras de 8 pontos baixos. Então, aqui na carreira 6, nós vamos ficar com 6 pontos baixos. Nós vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição.
1, 2 e uma diminuição. Então, nós vamos fazer aqui 2 diminuição por carreirinha. Mais 2 pontos baixos. E uma diminuição. 1, 2, uma diminuição. Já cheguei aqui no meu marcadorzinho. Para a próxima carreira, nós vamos fazer um ponto baixo, aliás, 2 diminuições para nós ficarmos com 4 pontos. E lembrando que não precisa enchimento, tá? Então, vou fazer aqui, ó, um ponto baixo, uma diminuição e outra diminuição. Fiquei aqui com 4 pontos baixos. Então, agora nós vamos fechar esse rabinho. Vamos cortar o fio, puxar. Esse marcador aqui a gente já pode retirar e fechar o círculo mágico invertido com 4 pontos baixos. Já inseri meu fio na agulha. Então, vou aqui, ó, pegar as alcinhas de dentro, de fora do nosso ponto. Ó, somente as alcinhas de fora para fechar o círculo mágico invertido. Então, são 4 alcinhas que nós vamos pegar, que nós temos aqui 4 pontos. Se quiser fechar com menos, como nós tínhamos 6 pontos, se quiser fechar com 3, também dá. Eu preferi fechar com 4. Ó, zerou. Puxa ela bem. E esconde esse fio lá pra dentro pra nós darmos um nozinho, ó. Eu vou entrar aqui no meinho e vou trazer meu fio aqui pra trás. Puxo, dou uma ajeitadinha. Daí, aqui atrás, ó, eu dou uma laçadinha só pra um nozinho, aliás, pra prender esse fio. Daí, dou umas caminhadinhas aqui por dentro. Eu gosto de caminhar aqui por dentro pra ele ficar emboladinho no meio da trama. Daí, assim fica mais difícil de soltar. Eu vou de um lado pro outro. Ó, pelo mesmo buraquinho que eu saio, eu retorno. Ó, vou sair lá no meio agora. Lá no meio do nosso círculo mágico pra tá cortando o fio. Ou pode cortar aqui mesmo. Vamos cortar aqui embaixo mesmo. Senão vou desfazer tudo que eu fiz. Olha que bonitinho. Então, a primeira pecinha nós já fizemos, que é o rabinho. Ó, nossa tartaruguinha já tá tomando forma.